Meus irmãos, boa noite. Poxa, que boa noite, assim, tão efusivo. Senti até uma vibração diferente. Poxa, muito obrigado. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos, abrindo a nossa mente e permitindo que mais uma vez o ensino do seu Evangelho possa tocar os nossos corações. Porque ele é elemento necessário à nossa vida, como o ar é necessário à nossa sobrevivência. Muitos não conseguem entender, mas ele é necessário. É com ele que nós nos fortalecemos, pois ele, o Evangelho, nos traz verdades e ensinos necessários ao equilíbrio da nossa vida, da nossa existência. Nós estamos esse mês já praticamente terminando, a próxima semana, a última reunião, o capítulo 6, que tem o título de O Cristo Consolador. Vejam bem, não é o Espiritismo o Consolador. O título do capítulo é O Cristo Consolador. E hoje nós abordaremos o tópico O Jugo Leve. Ele já foi tratado aqui. Eu hoje, evidentemente que deverá ocorrer na minha apresentação algumas mudanças, em relação à pessoa que fez anteriormente, porque são reflexões que cada um faz em torno das ideias do próprio capítulo. Pensando no objetivo dessa parte relativa ao jugo leve, eu identifiquei que ele é demonstrar o cumprimento de uma promessa do Cristo. Quando nós lemos ali o jugo leve, as ideias, nós identificamos que ali existe uma demonstração do cumprimento de uma promessa de Jesus. E nós veremos isso no transcorrer da nossa simples apresentação, da nossa reflexão desta noite. O convite do Cristo que está lá em Mateus, capítulo 11, versículo de 28 a 30. Vinde a mim, ele está chamando. Vejam que isso é um chamamento. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se nós formos fazer uma pergunta, quem aqui não sofre uma aflição? As aflições, elas fazem parte da nossa vida, da nossa natureza espiritual, da característica do mundo que habitamos nesse momento. A Terra, capítulo 3, é um mundo de expiação e de provas, um hospital, uma penitenciária. Portanto, todos nós que nos encontramos vivendo nesse mundo, albergados neste mundo, trazemos, portanto, essas características de aflições, em maior ou em menor grau. Portanto, Jesus está fazendo um convite: vinde a mim. Quem? Todos nós. Porque todos nós, de alguma forma, temos uma aflição. Mas ele simplesmente não diz venham, ele diz mais alguma coisa. E eu vos aliviarei. Ele não só está chamando, mas ele está afirmando que aqueles que chegarem até ele receberão o alívio. Esse convite requer uma adesão. Ele está chamando todos nós. Agora, a adesão a esse convite, ela é voluntária. Cada um a aceita em um momento. Alguns renegam este convite, considerando-se autossuficientes e achando que não tem necessidade dele. Mas um dia se curvarão à evidência e aceitarão esse convite
e receberão do Cristo o alívio, o reconforto, esse amparo que ele está aí apresentando. Tomai sobre vós o meu jugo, vejam, e achareis repouso para as vossas almas. Suave é o meu jugo, leve é o meu fardo. Vejam como é interessante, suave e leve. Um convite, ao mesmo tempo, ele deixa claro que aquilo que nós temos que acatar, aceitar, não traz para nós grandes complicações, porque ele tem uma leveza e ele tem uma suavidade. Nós veremos mais à frente em que se caracteriza essa suavidade do jugo e esta leveza do fardo que Jesus aqui nos fala. E isso gera um impacto, porque o convite, conforme eu disse, é um convite que depende da adesão. Todos são chamados, todos, independentemente, bonitos, feios, ricos, pobres, brancos, negros, mulatos, todos nós, espíritas, católicos, todos nós somos convidados. Não existe diferenciação. Agora existe um processo de adesão, que depende de cada um. A promessa, ele fez um convite. Mas se ele fez um convite, ele fez uma promessa. Se me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Vejam bem, que Jesus diz que enviará um outro Consolador, porque ele já era um Consolador. O Cristo era o Consolador. E quando ele aqui esteve, ele deu essa demonstração. Não só pelos processos de alívio das dores de tantos, cura do cego, cura da mulher que sofria da hemorragia há tantos anos, cura do leproso e tantas outras curas, mas além das curas, ele deu ensinamentos de cunho moral que marcaram para sempre a humanidade e que se perpetuaram até hoje, infelizmente. Nós ainda temos uma imensa dificuldade em assimilar os ensinos, mas ele, o Cristo, foi um consolador. Mas aqui ele está dizendo que se nós guardarmos os mandamentos, quais são os mandamentos do Cristo? Os mandamentos de Deus. Que ele muito bem sintetizou esses mandamentos, pegando todo aquele conjunto de mandamentos que Moisés recebera no Monte Sinai, e traduzindo em 2. Veja como Cristo foi bondoso conosco. Ele pegou os 10 e falou, olha, pensem em 2. Primeiro deles, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. O caminho para Deus tem como ponte o próximo. Observando esses ensinos, nós encontraremos os caminhos necessários ao nosso progresso. Jesus, então, veio e falou, se observais os meus mandamentos, eu enviarei um outro Consolador. Esse Consolador terá uma tarefa, ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo o que eu vos tenha dito. Vejam bem como o Cristo nos conhecia, como ele sabia da nossa natureza, porque esse outro Consolador não só nos ensinaria as coisas, mas relembraria. Nós só temos necessidade de relembrar aquilo que esquecemos. Com o passar das épocas, a nossa mente se desvinculou destas ideias. E seria necessário relembrar todos esses princípios, reavivar esses princípios em nossa mente, para que tomássemos então um caminho novo
em relação aos princípios da lei de Deus tão necessárias ao nosso progresso. E o cumprimento da promessa do Cristo se fez. Se fez com a vinda do Espiritismo. E no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo, nós encontramos essa afirmativa, que ele representa a suprema consolação aos deserdados da terra. Vejam bem, suprema consolação aos deserdados, aqueles que sofrem de alguma forma, aqueles que passam por aflição de alguma forma. Essa é a tarefa que o Espiritismo veio trazer como promessa do Cristo, a promessa de consolar. E isso foi feito por uma razão muito simples, para nos explicar, para deixar claro para todos nós, que o sofrimento ele não acontece sem que haja uma causa. Se sofremos hoje, de alguma forma, existe uma causa. Se essa causa não está no presente, se não decorre de ações nossas neste momento, com certeza essa causa tem uma causa pretérita, está vinculada ao nosso passado. Mas a promessa do Cristo de consolar, veio consolar, mas pela razão, abrindo a nossa mente, fortalecendo o campo da nossa inteligência, para que nós, desenvolvendo a inteligência e o raciocínio, não aceitássemos simplesmente como um princípio dogmático, mas aceitar com razão. Isso é tão importante que lá no início do Evangelho, Kardec escreveu claramente: a fé verdadeira é aquela que encara a razão frente a frente, em qualquer época da humanidade. Os convidados para participar desse grande convite e dessa promessa do Cristo, quem são eles? Todos, conforme nós já havíamos comentado, sem exceção. Não existem separações nesse convite. É um convite que tem a isonomia total. Todos são convidados da mesma forma, porque todos nós, de alguma forma, necessitamos, em algum momento, de uma assistência, de um amparo, de um consolo, de um fortalecimento. Mais especialmente, o convite é feito aos aflitos, aqueles que passam por angústias. E aí nós temos uma aplicação. Porque se os convidados são aqueles que passam por angústias, no momento da nossa angústia, nós temos que nos ligar a quem? Nós temos que buscar a quem? Aquele que fez o convite: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Nesse momento, então, nós temos um caminho, uma receita, que pode ser aplicada e que terá, com certeza, um resultado. A questão do resultado é que nós temos uma dificuldade muito grande. Nós passamos por uma aflição, fazemos uma prece, pedimos ao alto: tira de mim essa aflição. E esperamos que aquilo, de uma hora para outra, desapareça. Só que a coisa não é assim. Existem aflições que são necessárias ao nosso progresso. Mas a justiça divina nos atende sempre. Por exemplo, criando condições, colocando em nosso caminho elementos que possam favorecer a atenuação daquela situação dolorosa pela qual estamos passando. A justiça divina sempre nos atende. E é essa a realidade. É essa a convicção que nós temos que ter quando fazemos uma prece que pedimos algo ao alto. Sempre receberemos. Porque Jesus promete o alívio e não a cura.
acabamos de comentar. Por quê? Ele alivia e não cura. Seria tão bom se ele curasse logo, né? Ele curou tantos enfermos, estendeu a mão e tantas pessoas ficaram curadas. Por que não curar? Os sofrimentos são consequência do mau procedimento, no passado ou no presente. E a cura compete a nós. As dores sendo necessárias, o processo até mesmo da resignação que nós apresentamos diante de uma cura, diante de um problema, reflete a nossa aceitação diante da justiça divina. E isso já é um caminho da mudança que deve acontecer em nós mesmos. O Evangelho de Jesus nos fortalece os meios para superá-lo. É por isso que nós temos que ter o Evangelho sempre como um elemento norteador para todos nós. A consolação, nós encontraremos a consolação na fé no futuro e na confiança na justiça divina. A justiça divina, ela é sempre a mesma para todos, sem diferenciação. Justiça, igual, pesa todos os atos da nossa vida, todos os atos, bons e maus. A libertação dos nossos sofrimentos se dará com a reforma íntima. O Evangelho nos chama insistentemente para olharmos para dentro de nós mesmos, identificando as nossas necessidades e empreender, cada um de nós, objetivos de mudança. E isso, cada um tem que fazer. É impossível alguém estabelecer critério para o outro. Ou é impossível que alguém, sentando do lado do outro, absorva a sua transformação por osmose. Isso não existe. Transformação é trabalho pessoal de cada um. E a condição para a consolação do Cristo? Observância da lei de amor. Vejam bem, a lei de amor e de caridade. Quem ensinou essa lei de amor e de caridade? O próprio Cristo. Nos mostrando, nos orientando e direcionando a nossa mente para cada um destes elementos. A expressão usada pelo Cristo, repouso para as vossas almas. Repouso não quer dizer passar o resto da vida à toa sem fazer nada, não. Dentro dos princípios da lei de Deus, não é isso que ele queria dizer. O repouso é o alívio, é o consolo decorrente da nossa reforma. O repouso, o alívio, ele reflete a consciência nossa tranquila e a certeza do nosso dever cumprido. E dever cumprido é nós fazermos tudo aquilo que temos que fazer, além, inclusive, das nossas forças. Fazer o necessário, nós estamos fazendo aquilo que temos que fazer, cumprindo o que temos que fazer. Mas nós temos que caminhar um pouco mais à frente, dar um passo além. E é isso. Fazer todas as nossas tarefas, conseguir colocar a nossa cabeça no travesseiro e efetivamente repousar, descansar, tendo a consciência tranquila. O jugo e o fardo. O jugo é o estudo e a observância do Evangelho. Observar o Evangelho quer dizer aplicá-lo na nossa vida, nas nossas relações, na nossa família, no nosso trabalho, em todos os locais, em todos os momentos em que estivermos. O fardo é leve, pois consiste em praticar. Qual que é o fardo? Fardo é praticar, é realizar os princípios para os quais o Cristo nos chamou. E quais são esses princípios? Princípio de amor e de caridade. E finalizando, meus irmãos, essa reflexão, o Espírito Emmanuel, no livro Pão Nosso, nos diz: ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças, raros, porém, desejam-na. É por isso que existem muitos pobres e muitos aflitos, que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são benditos do céu. Ser benditos do céu é aderir ao convite do Cristo. E é isso
que Ele deseja de todos nós. Que Jesus nos abençoe e nos ampare a todos. Enquanto aguardamos as perguntas de vocês, vamos aproveitar a pergunta do Elesir, que fez na nossa reunião passada e que está perfeitamente relacionada com o conteúdo apresentado. Podemos imaginar que o Consolador, através da doutrina espírita, tem modificado o entendimento nos demais segmentos religiosos? Podemos imaginar que o Consolador, através da doutrina espírita, tem modificado o entendimento nos demais segmentos religiosos? Era o que nós desejávamos e era inclusive a esperança que Kardec tinha de que as religiões acatassem os princípios e as ideias da doutrina espírita, porque elas trazem a expressão das leis da natureza, porque as leis de Deus, elas estão na natureza. A relação com o mundo espiritual é uma lei natural. E a ideia de Kardec era que as demais religiões aproveitassem, absorvessem essas ideias para o crescimento, inclusive, o desenvolvimento moral das suas qualidades, das suas faculdades. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. A doutrina espírita sofreu, desde o início da sua codificação, muitas perseguições, dificuldades, queimas de livros, não é? Como ocorreu no ato de fé de Barcelona, que o Santo Ofício, não é? Mandou queimar uma quantidade imensa de livros. E nos dias atuais ainda nós encontramos, não é? Algumas vezes de forma velada, mas ainda encontramos essas dificuldades. As religiões, as diversas religiões, elas não acatam, não assumem, não aceitam. Agora, uma coisa interessante, nós temos que também avaliar nesse aspecto. As religiões, propriamente dito, como instituições, elas não acatam, mas as pessoas que participam dessas religiões, muitos deles assumem, gostam, têm afinidade com as ideias espíritas, gostam da literatura espírita, se satisfazem ao ler aquelas ideias, verificam naqueles conteúdos elementos que fortalecem a sua alma, trazem para eles novas ideias, refrigérios, fortalecimento. Mas, propriamente dito, a religião, como instituição, não assumiu, não é, os princípios que a doutrina espírita trouxe. E nós encontramos isso ainda nos dias atuais. Muito bem. Uma afirmativa que chama a nossa atenção na apresentação do conteúdo é de que encontraremos a consolação para todos os nossos sofrimentos, na confiança em Deus, né, na sua justiça e na fé no futuro. E sobre aquele que nada espera após a vida terrena. O que poderíamos comentar a respeito? Que nada espera após a vida, né, terrena, e também que não compreende a justiça divina, como a doutrina espírita também esclarece por meio da reencarnação. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Nós encontramos o consolo na fé em Deus e na sua justiça e na vida futura, compreendendo que existe uma outra vida e que esta vida é muito melhor e mais justa e mais perfeita do que essa daqui. Isso nos dá consolo perante as nossas dificuldades. Por exemplo, quando nós perdemos
um ente querido, nós encontramos a esperança de que vamos reencontrar este ente querido, que vamos nos rever, que o amor continua, que ele permanece. Mas para quem não acredita que existe uma outra vida, essa dor é inconsolável, porque ela não tem a esperança de que vai reencontrar o ser amado, não tem esperança de jamais encontrá-la. E em outras situações da vida, como por exemplo, quando nós não conseguimos conquistar alguma coisa na nossa existência, fazer um curso de nível superior, por exemplo, muitos não conseguem, e nós sabemos que a vida continua, nós poderemos continuar estudando, poderemos nos aperfeiçoar na outra vida. E o peso de não acreditar numa outra vida é muito grande, é muito difícil encontrar o consolo para as nossas dores quando nós não aceitamos, não compreendemos que existe uma outra vida e que tudo que nós passamos é justo, tem uma causa justa, uma razão, e que nós mesmos somos causadores dos nossos sofrimentos. E torna os nossos sofrimentos bem mais leves, né? O nosso fardo mais suave, não é mesmo? Muito bem. Chegou aqui a pergunta da Marli. Como é que a doutrina espírita explica que o Cristo Consolador consegue consolar as crianças que passam, por exemplo, fome, como lá na África? Como é que a doutrina espírita explica que o Cristo Consolador consegue consolar as crianças que passam fome, por exemplo, lá na África, ou as crianças que sofrem, nascem, né, com tantos sofrimentos, aleijadas e tudo mais? Boa noite. A doutrina espírita nos explica essas situações, nos mostrando que nós somos espíritos eternos e, como tal, nós temos algumas aquisições, né? E que nós precisamos de algumas provas para que a gente possa aprender e construir o nosso progresso. Isso não quer dizer que esteja certa a situação que aquelas crianças estejam vivendo lá na África, mas que existe uma causa, existe o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos esclarece muito bem. Ocorre que lá a gente vê muita situação de miséria, e a doutrina espírita nos esclarece que a pobreza, tanto quanto a riqueza, são provas que o espírito precisa passar para construir o seu progresso. Porém, determinadas situações de miséria ainda reflete o nosso egoísmo como coletividade. Então, Marli, nessa situação de miséria em que vivem essas crianças, certamente, se nós já tivéssemos um coração menos egoísta, eu estou falando de humanidade, né? Menos egoísta e mais caridoso, mais solidário, elas não precisariam passar pela condição de miséria. A pobreza é uma prova, mas a miséria, como disse, reflete ainda o nosso egoísmo como coletividade. Além da fé do futuro, da confiança, da compreensão da justiça divina, quais os outros recursos que podem nos ajudar no alívio dos nossos sofrimentos? Boa noite, queridos irmãos. Bem, Jesus diz: vinde a mim.
Então, através da prece, nós nos voltamos os nossos pensamentos a Jesus, na busca desse consolo, desse amparo. Já é um momento de alívio, porque o nosso pensamento não está pensando só naquilo que nos motiva a dor e a aflição, mas estamos nos voltando ao Cristo, na busca do amparo. E neste momento, os bons espíritos que nos acompanham, que nos auxiliam, nos trazem intuições, né? Então é muito importante que a gente tenha o hábito da prece. Outra questão importante é o Evangelho nas nossas vidas. Quando nós estamos em aflição, em dor, não nos voltemos ao desespero. Busquemos o Evangelho. Vamos abrir, que ali nós vamos ter, pela inspiração dos bons espíritos, a mensagem que muitas vezes nos traz a resposta diante da dúvida, que nos traz esse amparo, essa consolação. São palavras que nos dizem para perdoar, que nos dizem para termos paciência, que nos chamam a atenção para uma mudança interior de atitudes e pensamentos. Então, nós temos que ter o Evangelho sempre conosco, para que nesse momento de agonia a gente busque ao Cristo no seu Evangelho Consolador. E ali tenham certeza, podem abrir 2, 3 vezes diante desse problema que passamos, se não vai cair na mesma passagem. Porque é o que nós precisamos fazer. E são recursos que nós temos. E diante dessas elucidações e intuições, uma movimentação transformadora, né, para que a gente possa solucionar as dificuldades e enfrentar essas dificuldades com leveza. Porque com esse entendimento, né, o peso diminui. Porque Jesus não retira a aflição, mas traz um alívio com a compreensão dessas situações. Então, temos aí a prece e o estudo do Evangelho como recursos a nos auxiliar. O estudo do Evangelho de Jesus visa, sobretudo, o nosso fortalecimento para colocarmos em prática no nosso dia a dia, né, esses ensinamentos, essas lições. Quais as lições que nós podemos tirar desse conteúdo para sabermos lidar, vamos assim dizer, melhor, com base nos ensinamentos do Mestre, com as nossas aflições, com os nossos sofrimentos no dia a dia? Porque, como o Edilson muito bem colocou, todos nós passamos por ele, nos lares, né, em sociedade, etc. Bem, a frase de Jesus é um convite: vinde a mim. Então, ele nos chama a ir até ele. Jesus, nós sabemos que é o nosso modelo e guia, o exemplo. Então, nós devemos ir a ele e seguir todos os seus ensinamentos. Encontraremos alívio para as nossas dores na compreensão das dores, das causas das aflições, e encontraremos esperança de dias melhores, entendendo que à medida que nós passarmos melhor, que nós observarmos a lei de Deus, nós viveremos melhor nesta e nas próximas vidas. E encontraremos repouso para as nossas almas desde essa vida, na medida em que nós cumprirmos essa lei, porque nós vamos ter paz de consciência. E com a paz de consciência, nós teremos repouso desde já. Meus irmãos, agradecemos a participação,
Terminou o nosso momento de estudo.